Então, boa noite, pessoal. Shalom, shalom. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir esse culto gravado. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nessa hora, Senhor, eu quero me apresentar diante do Senhor, pedindo a cobertura do teu sangue do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Eu quero também, Pai, estender esse manto de proteção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. Quero te pedir também que o Senhor venha cobrir com teu sangue, Pai, todos os que já estão aqui assistindo ao vivo e aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir, Pai, depois, quando já tiver gravado. Eu quero, Pai, abençoa, Pai, nos livra de todo mal. Eu quero pedir uma armadura específica para esse tempo, Deus, para esse nível de guerra. Eu quero, Pai, te pedir que os anjos que me acompanham, o anjo da igreja, o meu anjo pessoal, ministerial, que o serafim, que todos estejam aqui, Pai, em nome de Jesus, me guardando e me ajudando nessa ministração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, vamos lá, pessoal, eu vou ler para vocês os Salmos 112, que fala assim: Aleluia, feliz é aquele que teme Adonai e grandemente se deleita em suas mitzvot, que são os princípios, os mandamentos do Senhor. Sua descendência será poderosa sobre a terra, uma geração abençoada de pessoas justas. Abundância e riquezas estão em sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Para os justos, ele brilha como a luz na escuridão, misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o misericordioso e emprestador, que conduz seus afazeres com retidão, porque nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Não temerá as más notícias, permanece firme, confiando em Adonai. Seu coração está firme, ele não temerá, até que finalmente olhe em triunfo para os seus inimigos. Ele distribui generosamente, dá ao pobre. Sua justiça permanece para sempre. Seu poder crescerá em honra. O ímpio ficará irado quando vir isso. Rangerá os dentes, desolado. Os desejos do ímpio se frustrarão. Glória a Deus. Josefa Charlene, cuidado com o seu microfone. Eu acabei de fechar, mas mantenha ele fechado, por favor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse salmo, pessoal, ele fala literalmente de tudo aquilo que nós estamos ministrando. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho ensinado, o Senhor está confirmando na palavra dele. Na verdade, o mais importante para o Senhor, a única forma que nós manifestamos amor ao Senhor é através da obediência, né? Nos evangelhos, o Senhor fala em João: se tu me amas, obedeces aos meus mandamentos. Então, o que nós estamos fazendo aqui, tudo aquilo que eu tenho ensinado, é obediência aos mandamentos do Senhor. Então, hoje, conforme eu tinha prometido na semana passada, né, para quem estava na semana passada, eu já falei sobre o assunto que eu ia trazer hoje. Então, eu falei que eu ia falar sobre a diferença entre o calendário judaico e o calendário bíblico, ok? Então, presta muita atenção, porque tem muitas pessoas que se confundem, ok? Por conta disso. E hoje você vai entender a diferença. Então, começando, exemplificando, né? No próximo Rosh Hodesh, nós teremos, a partir disso você vai entender, né? Eu vou começar a fundamentar para você entender essa diferença. No próximo Rosh Hodesh, o que é Rosh Hodesh? É o primeiro dia do mês bíblico, ok? Nós teremos um portal duplo. Então, além de nós comemorarmos o primeiro dia do mês de Tisrei, que é a festa da lua nova, porque todo Rosh Hodesh, todo primeiro dia do mês bíblico, nós comemoramos uma festa pequena, que é a festa da lua nova, ok? Então, esse é o primeiro portal. E junto com esse primeiro portal de Rosh Hodesh, nós vamos ter o portal de Yom Teruah.
que é a primeira festa das 3 festas de outono, né? Que eu falei semana passada, que é chamado Festa das Trombetas. Então, Yom Teruah é a primeira festa das 3 festas de outono e é chamada Festa das Trombetas. Nesse dia, nós entendemos que o shofar vai tocar, porque a palavra shofar foi traduzido nas traduções mais conhecidas como trombeta. Então, quando você lê na sua Bíblia trombeta, você sabe que é shofar, ok? Então, quando o shofar toca, o rei volta para o palácio. O rei volta ao palácio, para o seu trono, para iniciar o julgamento, ok? Nós estamos no mês de Elul. Nesse mês, o rei está em campo, ele tem respondido às nossas orações, glória a Deus por isso, mas quando chega no primeiro dia de Tisrei, no próximo Rosh Chodesh, então a trombeta toca, o shofar toca, então ele volta, né, para o palácio, para o seu trono, para iniciar o julgamento. Então vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui. Para os judeus, nessa data, em Yom Teruah, eles comemoram também o Rosh Hashanah. O que é isso? Rosh Hashanah significa cabeça do ano, que é o ano novo, ok? Então, os judeus, eles consideram o ano novo judaico no dia 1º de Tisrei. E eles comemoram por 2 dias, até o 2º dia de Tisrei, eles comemoram o ano novo. Nessa data, por que os judeus comemoram o ano novo deles, o Rosh Hashanah, nessa data? Porque eles comemoram a criação do mundo. E essa é a data em que o mundo foi criado, entendeu? Então, para eles, na verdade, eles comemoram desde lá de quando a criação aconteceu, quando Deus criou o mundo. Só que nós, os cristãos, nós chamamos essa data de calendário civil, ok? Porque a data que nós cristãos comemoramos é a data que o Senhor fala para comemorar na Bíblia, ok? Por isso que eu chamo de calendário bíblico, porque o calendário que nós seguimos é exatamente o que está escrito na palavra de Deus, ok? Então, quando que nós comemoramos a entrada de um novo ano bíblico? Quando é o nosso Rosh Hashanah? No mês de Nisan, ok? No livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1, o Senhor diz assim: Adonai falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Então, esse texto de Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 1, o Senhor é muito claro, ok? Então, nós, né, cristãos que comemoramos, que trabalhamos com o calendário bíblico, nós comemoramos nessa data. Se você continuar lendo esse texto, né, a partir do versículo 2, você vai ver que o Senhor ele começa a dar as orientações para Moisés e Arão para celebrar a Pessa, né? Que é a verdadeira Páscoa, né? Que é a Páscoa bíblica, que é a verdadeira Páscoa, não essa Páscoa que o mundo comemora. Então, nós comemoramos o ano novo do calendário bíblico junto com a festa de Pessa ou Pessá, ok? E aí, quando você lê o texto de Levítico 23, que menciona todas as festas que o Senhor nos ordena comemorar, você vai observar que os meses são de acordo com o calendário que o Senhor estabeleceu em Êxodo 12, 1. Ou seja, tem concordância. Então, em Levítico 23, 5, diz assim, no culto passado, eu já li bastante desse texto, ok? Se você não estava aqui, vale a pena você assistir gravado, mas eu vou ler novamente com esse foco, tá? Com esse foco do tema de hoje. Então, Levítico 23, 5 diz assim: no primeiro mês
no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pessá para Adonai. Então, aqui no primeiro mês, no 14º dia do mês. Então, ou seja, acontece Pessá. Ok? O Senhor especifica bem aqui em Levítico. Depois, em Levítico 23 e 24, está escrito assim: Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel. No 7º mês, o primeiro dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem, uma convocação sagrada anunciada com o som do chofar. Então, essa aqui, né, é a festa das trombetas, e o Senhor está falando o quê? No 7º mês, o primeiro dia do mês. Então, essa data aqui, para nós, vai iniciar, né, o primeiro dia de um novo mês bíblico, o Rosh Chodesh do 7º mês, que é Tisrei, ok? Então, aqui nós vamos comemorar o quê? A festa das trombetas, do jeito que a palavra de Deus está falando. Então, dando sequência, em Levítico 23, 26, diz assim: Adonai disse a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é Yom Kippur. Então, ou seja, no 10º dia de Tisrei, que é o 7º mês, vai acontecer o quê? Yom Kippur, que é a segunda festa de outono. E em Levítico 23, 33, diz assim: Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel. No 15º dia desse 7º mês é a festa de Sucote, com duração de 7 dias para Adonai. Então, no 15º dia de Tisrei, é a última festa, não só, né, não só a última festa de outono, mas também a última festa do nosso calendário bíblico, ok? Depois nós só vamos comemorar a festa lá em Nissan, que acontece entre março e abril. Eu não olhei no calendário do ano que vem que dia que vai ser. Peça. Então, essas são as 3 últimas festas de outono, né? E é por isso que esse portal, é uma das razões, na verdade, que esse portal profético é tão forte, ok? Então, aí nesse texto, o Senhor está falando sobre a festa de tabernáculos ou festa das cabanas, ok? Então, são essas 3 festas que nós vamos comemorar. E eu trouxe a diferença para vocês do calendário, entre o calendário bíblico e o calendário judaico, ok? Então, assim, quando os judeus comemoram o primeiro mês, a Bíblia diz que nós estamos já no 7º mês do calendário bíblico, que foi o calendário estabelecido por Deus, ok? Então, eu estou explicando isso porque eu sei que tem muitas pessoas que começam a seguir vários ministérios, né, que falam sobre festas bíblicas, que falam sobre calendário. Então, já teve casos de pessoa vir me procurando, falando que estava comemorando Rosh Hashanah, e eu falei, não, nós já comemoramos, porque as pessoas se confundem. Então, cuidado com isso. Toma cuidado com quem você acompanha na internet, o que fala, para você não ficar confuso, ok? Então, dando sequência aqui, eu quero trazer mais um pouquinho do mês que nós estamos, que é o mês de Elul. Esse mês, verdadeiramente, vale a pena a gente falar muito sobre ele, porque é um mês tremendo, é um mês de refrigério, é um mês que vem justamente para trazer as bênçãos do Senhor, né? Ou seja, se você fizer o que o Senhor espera que você faça, você pode ter certeza absoluta que você não vai permanecer da mesma forma, ok? Então, além de tudo aquilo que eu já tenho falado, esse mês é um mês de nós fazermos atos proféticos. Como assim, pastora? Você vai parar, você vai dedicar um tempo, né? A hora que você estiver bem tranquilo em relação aos seus afazeres, e você vai fazer um balanço. Você vai fazer um balanço de como foi o seu último ano até aqui, ok? Então, você vai relacionar todas as áreas da sua vida. Na verdade, nós temos 9 áreas, né? Então, você vai relacionar as finanças, a área familiar, a saúde, o ministério, a sua vida espiritual,
né, a sua vida sentimental, o seu lazer, né? Você vai também observar a questão conjugal, né? Se você é casado, enfim, todas as áreas das nossas vidas você vai colocar. E aí você vai dar uma nota, você vai avaliar como que essas áreas da sua vida, né? O que aconteceu? Qual foi a situação? Você vai fazer realmente uma reflexão e um balanço, né, de cada área da sua vida. E aquilo que não foi tão bom ou foi ruim, você sabe que nessa área precisa de mudança, ok? Então, pergunta ao Senhor se Satanás, né, te acusou de algo que trouxe condenação para você nessa área. E qual foi a acusação que ele fez contra você? E você pode ter certeza que o Senhor ele vai te mostrar, ele vai te revelar as brechas de iniquidade. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer aquilo que eu tenho ensinado. Você vai confessar. Você vai se arrepender durante esse mês. Separa um tempo do seu dia, né, durante esse mês até o portal de Yom Kippur, para poder buscar o Senhor. Né? Eu separei um tempo do meu dia, né? Eu separei um dos portais para poder fazer isso. Ok? O Senhor me trouxe, lembranças de situações dos meus antepassados, que eu nem lembrava. Ok? Então, assim, e eu sei que o Senhor tem feito isso na vida daqueles que têm buscado, porque a gente tem notícia do que acontece. Ok? Então, o Senhor está nos dando essa oportunidade de fazermos isso esse mês. Então, depois que você analisou, depois que você fez um balanço de cada área da sua vida, você então, né, vai pedir isso para o Senhor para ele te revelar aquilo que Satanás tem te acusado e que tem trazido sentenças, né, ruins, negativas contra você, acusação, né, de Satanás. E aí você vai confessar, você vai se arrepender e depois você vai escrever decretos doces e agradáveis, que significa decretos de bênçãos para o próximo ciclo. E você vai pedir para o rei que está em campo, que está no campo, selar com seu anel real. Ok? Então você vai fazer isso. Você vai fazer isso e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu sei que ele já tem feito. Ok? Então, o mês de Elul também é um mês de fazer decretos doces, decretos de bênçãos. Então, aproveita. E eu quero bater mais um pouquinho na tecla da importância de cumprir o protocolo para esse tempo. Né? Tem algumas pessoas que estão chegando agora, inclusive eu vou pedir para os universitários, vou pedir para a Evelyn colocar já aqui no chat. A gente está com um grupo de preparação para a festa de tabernáculos número 2, ok? Por quê? Porque as pessoas que estão no 2, na verdade, elas precisam, aquilo que a gente já começou a fazer, né? Então, a gente está falando para as pessoas que estão entrando agora, que estão tomando conhecimento dessa verdade agora, né, para poder fazer o retroativo. Então, aí a pessoa que está entrando agora, você vai ler todos os textos da Bíblia que a gente já leu, você vai ler retroativo e você vai fazer também a sua tzedakah retroativa, ok? E o shofar você vai ler todos os dias, o shofar você vai ouvir todos os dias. Se você não for shofarim, se você não tocar shofar, se você não tiver shofar, não tem problema nenhum. Nós colocamos no grupo também o som do shofar, ok? Essa frequência do som do shofar é a frequência do céu. Algo sobrenatural acontece quando você começa a ouvir, né, o shofar, caso você não toque o shofar, ok? Então, qual que é esse protocolo que a gente tem feito? Quais são as orientações? De você fazer orações diárias de confissão e arrependimento daquilo que o Senhor está te lembrando, porque aquilo que o Senhor está te lembrando, aquilo que Ele está te trazendo à memória, os sonhos que Ele tem te trazido, são situações que precisam ainda ser resolvidas no mundo espiritual,
ok? Então, o Senhor não está te mostrando isso à toa, é para que seja resolvido. Então, você vai pegar essa informação, né, e você vai falar, Senhor, eu quero te pedir perdão. E o Senhor pode mostrar, de repente, alguma iniquidade pessoal, ou o Senhor pode mostrar alguma iniquidade geracional, ok? Aí a segunda orientação é ouvir diariamente o som do chofar, ou se você é chofarim, se você toca, você também pode tocar, deve, ok? Então, tem também toda uma sequência de texto que nós estamos lendo o Salmo 27 todos os dias, e os outros salmos também nós temos lido. Eu acho que nós já estamos no Salmo, acho que 115 que eu li hoje, e também estamos lendo o livro de Cantares, ok? Por que nós estamos lendo o livro de Cantares? Porque o mês de Elu, ele é um acróstico, né? Eu sou do meu amado é meu. Então, Elu, o nome Elu é um acróstico desse texto. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ok? Então, a gente está lendo. E aí, então, entregar a sua tzedakah diária. E aqui, eu quero fazer um parênteses, porque eu sei que gera muitas dúvidas, né? Tem muita gente, a maioria de vocês tem estado assim pela primeira vez, está entrando agora, né? Está entrando no primeiro ciclo do calendário bíblico agora. Então, tem muitas pessoas que perguntam assim, pastora, por que eu não posso entregar todo o valor de uma única vez, né? E aí eu quero te explicar. Pessoal, quando nós entendemos de fato o que significa dinheiro, você vai compreender que a sua oferta, o seu dinheiro, é um altar que fala, né, nos tribunais celestiais. Então, se você está no meu grupo de ofertantes, se você já ouviu como eu oro, eu sempre começo a minha oração dessa forma. E a tzedakah é uma oferta de justiça. O que é isso? Se você está clamando ao rei para que os decretos que existem contra você sejam anulados, você tem que selar com uma oferta de justiça, ok? Então, a pessoa que está recebendo a sua oferta, ela vai orar pela sua oferta, ela vai te abençoar, ok? E você também vai ser abençoado. Então, a pessoa que recebe é abençoada e a que entrega também é abençoada. Mesmo que ela não tenha esse entendimento, o fato dela apresentar ao Senhor a oferta que você entregou nas mãos dela, o mundo espiritual vai entender, ok? Isso é muito forte, isso é muito forte. No final eu vou compartilhar algumas coisas que já têm chegado para mim, ok? Então, e aí, no dia dos 3 portais, das 3 festas, aí as pessoas confundem muito isso, né? As pessoas que, principalmente quem está começando agora, confunde a tzedakah, que é uma oferta de justiça, com a oferta dos portais. É diferente, tá? A tzedakah é a oferta de justiça que você vai entregar todos os dias para uma pessoa que o Senhor te direcionar, ok? Então, na verdade, essa pessoa vai receber e ela vai orar, ela vai te abençoar, ela vai apresentar essa oferta. E no dia dos portais, você entrega você entrega uma oferta dentro de cada portal, ok? Essa oferta que você entrega dentro de cada portal, você vai levantar ao sacerdote que está te acompanhando nessa preparação, ok? Esse sacerdote, ele vai subir essa oferta pela sua vida. Por quê? Porque cada oferta tem um nome, tem uma identidade, ok? Se você estiver nos meus grupos de preparação para a festa de tabernáculos, né, nos dias dos portais, eu vou abrir, você pode fazer a sua oferta e eu vou orar direcionado. Então, pessoal, eu quero falar para vocês que esse ano, na verdade, tudo está acontecendo de uma forma tão intensa, que eu já comecei a receber os milagres do Senhor, ok? Eu já compartilhei até no grupo, né? Acho que foi no Shabá. Acho que foi no Shabá que eu contei. Eu estava diante de uma situação que já fazia muito tempo que eu estava orando, e antes de chegar o mês de Elu, né, o Senhor começou a me dar estratégias para resolver, e aí, então, entramos no mês de Elu, e aí, na semana passada, né, eu coloquei em prática aquilo que o Senhor tinha me direcionado, e quinta-feira da semana passada, à meia-noite, foi tudo resolvido. Então, assim, maravilhoso, foi muito de Deus. E essa semana,
eu também já recebi várias mensagens. Tem uma pessoa, deixa eu ver até se ela está aqui. Ela já tem me acompanhado já faz um tempo, e ela me mandou uma mensagem falando, pastora, eu preciso compartilhar com você o que Deus tem feito. Eu não vou falar o nome dela, eu acho que ela está aqui. Ela está aqui. Eu não vou falar o nome dela, porque ela vai contar esse testemunho, porque sempre que termina alguma festa, eu sempre faço um culto de testemunhos para glorificar o nome do Senhor. Né? O ano passado, nesse período, ela contou o testemunho dela e foi assim algo sobrenatural que o Senhor fez. E esse ano, na verdade, o Senhor não está só abençoando ela, mas está abençoando a casa dela, né? Com bênçãos maravilhosas. Então, pessoal, eu tenho recebido várias, tem uma outra pessoa também que eu tenho acompanhado, também que, enfim, na verdade é muita coisa que o Senhor tem feito, e eu percebo que esse ano está muito mais, as coisas estão mais intensas, né? O ano passado já foi algo muito forte, já foi algo muito sobrenatural que o Senhor fez, mas eu percebo que esse ano, né, as coisas estão, assim, desde o começo o Senhor já está fazendo grandes coisas, e eu glorifico o nome do Senhor por isso, ok? Então, eu vejo que tem pessoas novas toda semana. Então, se você é novo aqui, e se você quer entrar nesse grupo da preparação para a festa de tabernáculos, então, não sei se a Evelyn já colocou aqui o link, a Evelyn já colocou o link do grupo de preparação para a festa de tabernáculos 2, aí você pode entrar, aí todos os dias a gente coloca a leitura bíblica, todos os dias no portal das 18 horas, que é o portal que eu entro para orar, eu vou orar, né, enfim, e na verdade o Senhor tem feito outras coisas também, né, aos nossos olhos, nós já temos visto o Senhor colocar as mãos dele sobre a questão também da nossa nação, então, ou seja, vale a pena, vale muito a pena. Vale muito a pena a gente servir ao Senhor, vale muito a pena nós cumprirmos isso. Hoje eu estava compartilhando com uma pessoa, que inclusive ela também está aqui, também vai contar o testemunho dela, que tem sido tremendo, tremendo, tremendo. Então, eu estava comentando que não tem muito segredo, não tem muito segredo, né? Existe recompensa na obediência. Só que, infelizmente, como tudo isso nos foi roubado, né? E Satanás usou muitos homens para poder criar doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas agora o Senhor está vindo com uma velocidade, com uma intensidade maravilhosa. E quem entrar verdadeiramente nesse mover, quem entrar verdadeiramente para poder fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, não vai permanecer da mesma forma, não tem como permanecer da mesma forma, porque o Senhor faz sim diferença entre aqueles que servem a Ele, né, de todo o coração, com toda a intensidade, que busca obedecer os mandamentos ou as mitzvot, daqueles que tá fazendo meia boca. E realmente, assim, eu vejo que as coisas estão, né, por um lado o Senhor tem feito né, tem um lado que, sim, dos filhos de Deus que tem buscado profundidade, tem buscado obediência, e infelizmente, tem uma parte da igreja que é triste de se ver, né? Hoje chegou duas situações para mim que dá vontade de chorar, quando a gente ouve, né, uma pessoa pedindo ajuda e, de repente, né, e aí a pessoa começa a contar o que viveu, o que estava vivendo, pessoas que estão afastadas da presença do Senhor por conta de posicionamentos, posturas totalmente distorcidas da palavra de Deus, né, que líderes, né, têm cometido. Então, assim, a gente verdadeiramente, a gente está, hoje, a gente não tem que orar somente para aqueles que não conhecem o Senhor. Nós precisamos orar também pela igreja. Nós precisamos orar para que verdadeiramente o Senhor venha com o prumo dele, né, dentro das igrejas, né, o sistema. Então, assim, é algo muito triste o que está acontecendo. Hoje eu estava conversando com uma outra pessoa, e aí eu peguei e falei, meu Deus, é muito triste porque você olha, de repente, um sistema, né, o que é um sistema? Sistema, essas igrejas, tudo, né, com várias placas, e sistema babilônico, né?
E aí você vê quantas pessoas, quantas mil pessoas, quantas milhares de pessoas estão dentro desses sistemas, enfim, numa visão tão... E ainda, né, sendo, meu Deus do céu, conduzido por uma liderança que está totalmente preso na Babilônia, na Grécia, em Roma, no Egito. Isso é muito triste, pessoal. Então, nós precisamos verdadeiramente não só orar para aqueles que não conhecem o Senhor, mas orar principalmente para aqueles que um dia, né, conheceram o Senhor e se afastaram tanto da verdade, tanto do prumo da palavra, né, e verdadeiramente, como nós estamos vivendo, né, esse tempo, então o Senhor, ele conta conosco para poder estarmos orando. Então, nós vamos ceiar, e se você depois tiver alguma dúvida sobre o que está, sobre o que eu tenho falado, aí eu vou encerrar a gravação e aí você vai ter a oportunidade de perguntar, ok? Eu vou te responder. Então, vamos ler o texto de... Vamos ler hoje o texto de João. João 6, 53 a 57, diz assim: Jesus lhes disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, pessoal, nessa hora, vamos tomar os nossos elementos, né? O pão e o suco de uva. Se você é novo aqui, nós temos o hábito de toda semana nós ceiamos ao Senhor. Então, eu quero consagrar o meu pão ao Senhor, eu quero consagrar o pão de vocês ao Senhor, eu também quero consagrar o meu suco de uva e o suco de uva de vocês. Eu quero declarar que esse pão e esse suco de uva deixam de ser, né, elementos comuns e passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. Então, nessa fé, enquanto igreja do Senhor aqui na terra, todos nós em comunhão, nós vamos, né, trazer à memória a obra da cruz. E nós vamos ceiar juntos. Da mesma forma, nós vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, eu vou abençoar vocês que estão assistindo gravados, que Deus abençoe. Na semana que vem, eu espero vocês ao vivo, ok? Um beijo no coração.